O café do hotel tinha aquele gosto neutro e levemente plástico de café feito em quantidade para pessoas que precisam de cafeína e não de prazer, e Sarah tomou 2 copos em pé no balcão do café da manhã, sem provar nenhum dos 2. Havia dormido 4 horas. Talvez menos. Havia ficado deitada na cama do quarto 214, com as luzes do corredor entrando pela fresta da porta. Ela havia deixado a fresta propositalmente, o que às 3 da manhã havia parecido necessário, e às 7 da manhã parecia infantil, e havia ficado revendo cada detalhe dos últimos 6 meses, com a atenção exaustiva de quem está tentando construir um caso. O problema era que o caso se construía sozinho e ficava mais sólido quanto mais ela olhava para ele. A primeira semana na casa, em junho, havia sido boa. Isso Sarah lembrava com clareza e lembrava também da leveza específica daquela semana e a sensação de começo da possibilidade, de estar num lugar que ainda não havia tomado a forma de nada e que poderia se tornar o que eles quisessem. Daniel montando móveis com instruções em sueco, ela destampando caixas e decidindo onde as coisas iam, aquela curadoria pequena e satisfatória de quem está instalando uma vida. A figueira havia florescido naquela semana. Ela lembrava disso, havia comentado com Daniel, havia dito: "Olha como é bonita!" E ele havia concordado com a distração de quem está com a cabeça em outra coisa, mas não quer decepcionar. A segunda semana havia sido quando os sonhos começaram. Não pesadelos, exatamente. Não do tipo com perseguição ou queda ou as imagens violentas que você acorda sabendo que foram um sonho. Eram sonhos de desorientação, sonhos em que ela estava na casa caminhando pelos cômodos e a casa era a mesma, mas também era diferente. Tinha corredores que não existiam de dia e portas que abriam para outros cômodos, que abriam para outros corredores num labirinto, que se expandia sem lógica e ela caminhava e caminhava sem encontrar saída. Não porque estivesse presa, mas porque continuava escolhendo continuar, como se houvesse algo mais adiante que ela precisava ver. Ela nunca via, sempre acordava antes. Havia contado para Daniel depois do 4º ou 5º sonho. E ele havia dito: é o estresse da mudança. E ela havia aceito isso porque era uma explicação razoável. E porque Daniel tinha aquela qualidade específica de pessoas práticas de tornar o razoável parecer suficiente. Mas os sonhos não haviam parado com o estresse da mudança. Haviam ficado mais nítidos. Sarah deixou o hotel às 8h30 da manhã sem um plano claro. Havia passado parte da noite lendo tudo o que encontrava sobre o endereço. Voltara ao fórum, tentar encontrar outros registros. Pesquisara o nome Rodolfo Meirelles em combinação com a casa, com o bairro, com a prefeitura. Havia encontrado pouco além do que já sabia. O usuário banido do fórum não havia deixado rastro além daquele post. A nota de falecimento de Rodolfo era o único registro público da sua existência que a internet havia preservado. Havia, porém, uma coisa: numa das pesquisas combinando o endereço com a palavra vizinhos, havia aparecido no site de classificados antigos um anúncio de venda de imóvel de 2009. Uma casa na mesma rua, 3 números abaixo, anunciada por uma Dona Cecília Ferraz com um telefone fixo que quase certamente não existia mais. O anúncio mencionava, no campo de observações, uma frase que normalmente não aparece em anúncios de imóveis: motivo da venda, mudança de bairro por questões pessoais. Não consultar sobre histórico da rua, não
consultar sobre o histórico da rua, Sara havia lido essa frase 4 vezes. Depois havia anotado o endereço. A rua estava quieta naquela manhã de quinta-feira, com aquela calma de bairro residencial em dia útil, quando a maioria das pessoas já foi embora e as que ficaram não têm razão para estar na calçada. Sara estacionou o carro a 2 quarteirões da sua casa. Não havia pensado conscientemente nessa decisão. Havia simplesmente parado o carro lá e só depois percebeu que havia evitado passar em frente à própria casa, e foi a pé até o número que havia anotado. Era uma casa menor que a dela, com jardim na frente bem cuidado e uma grade pintada de preto recente. Na janela da sala havia um vaso de samambaia, e atrás dele o volume inconfundível de uma televisão ligada. Alguém estava em casa. Sara tocou a campainha. Esperou. Tocou de novo. A televisão foi silenciada. Depois de um momento, uma voz de mulher cautelosa: "Quem é? Boa tarde." Sara disse: "Moro aqui na rua, no 414. Queria conversar um momento. Se a senhora tiver tempo." Silêncio longo do outro lado da grade. 414 menos a voz repetiu, não como pergunta: "Sim." Outro silêncio. E então o som de uma tranca sendo aberta. E de outra, e a porta se entreabriu, revelando uma mulher de uns 70 e poucos anos, com cabelo branco, cortado curto, e olhos que avaliaram Sara com uma atenção que parecia menos curiosidade e mais verificação, menos como alguém checando se o que está na frente é o que parece ser. Entre menos, a mulher disse, depois de um momento: "Mas fecha o portão atrás de você." A sala da Dona Conceição, ela havia se apresentado com o nome completo, Conceição Daltro, com a formalidade de uma geração que ainda achava que nomes importavam menos. Era o tipo de sala que conta uma vida inteira sem precisar de palavras, fotos nas paredes em molduras de madeira, um aparador com santos de gesso e uma bíblia gasta, a televisão grande demais para o espaço que ocupava, o cheiro de café passado e de algo que devia ter sido almoço horas atrás. A mulher trouxe 2 copos de água sem perguntar se Sara queria e sentou na poltrona em frente ao sofá, com a postura ereta de quem não se permite relaxar completamente. "Você comprou a casa." Ela disse. "Há 6 meses, Sara respondeu. Dona Conceição olhou para as próprias mãos por um momento. "Eu soube quando o caminhão de mudança passou." Uma pausa. "Rezei por vocês." Sara sentiu o estômago apertar, com aquela contração específica que ocorre quando uma confirmação chega de um jeito que você não esperava. "A senhora sabe alguma coisa sobre a casa?" Menos, Sara disse. "Todo mundo na rua sabe alguma coisa." Menos, Dona Conceição disse. "O problema é que saber não adianta muito quando a casa já escolheu." "Já escolheu o quê?" A mulher levantou os olhos. Eram olhos escuros, com aquela qualidade de quem viu coisas suficientes para parar de se surpreender com elas, mas não coisas suficientes para parar de temer. "Você," ela disse simplesmente. Dona Conceição havia morado naquela rua desde 1978. Havia visto a casa do 414 passar por pelo menos 3 famílias que ela se lembrava, e provavelmente outras antes que ela não havia acompanhado. Havia visto o Rodolfo Meirelles chegar nos anos 80, com a esposa e 2 filhos. Havia visto a esposa e os filhos irem embora. Foram embora, ela disse com uma ênfase que Sara não quis examinar naquele momento.
e havia visto o Rodolfo ficar. Ele ficou por quanto tempo? Sara perguntou. Uns 15 anos sozinho, Dona Conceição disse. No começo, ele ainda saía, depois foi saindo menos. Nos últimos anos eu não via mais ele na rua, mas via a luz acesa de noite e às vezes ele na janela. Uma pausa. Na janela do segundo andar, Sara ficou quieta. A planta da casa não tem segundo andar, ela disse, com cuidado. Dona Conceição a olhou por um momento. Não tem na planta? Menos, ela disse. O que Dona Conceição sabia menos, o que havia acumulado em décadas de observação e de conversas, com outros vizinhos antigos, a maioria dos quais havia se mudado ao longo dos anos, por razões que ela descrevia com uma vagueza deliberada. Não era uma história linear, era uma coleção de fragmentos que ela foi entregando a Sara com o cuidado de quem está dando algo pesado para alguém e não tem certeza se a pessoa aguenta o peso. A figueira havia sido plantada quando a casa foi construída, em 1943. Havia uma história. Ela não sabia se era verdade, era o tipo de coisa que passa de boca em boca nos bairros antigos e perde as bordas com o tempo, de que o construtor havia enterrado algo nas raízes durante a fundação. O que exatamente, ninguém sabia dizer. Alguns falavam em animais, outros falavam em outras coisas. A casa nunca havia ficado vazia por muito tempo entre um morador e outro. Havia sempre alguém que aparecia, que se interessava, que assinava o contrato com a expressão de quem achou uma barganha. O preço sempre era bom, o imóvel estava sempre em bom estado. O corretor sempre tinha uma explicação razoável para a rapidez da venda. Os moradores sempre ficavam mais tempo do que planejavam. O que acontece com eles? Sara perguntou. No final, Dona Conceição olhou para a janela por um momento. Um sai menos. Ela disse, poucos. Geralmente no começo, quando a casa ainda está testando, quando ela ainda não decidiu de verdade, os que ficam tempo demais, aí já é diferente. Diferente de um jeito que não dá para explicar direito para quem não viu. Ela voltou os olhos para Sara. O Rodolfo, quando a prefeitura tirou ele, estava falando com as paredes. Não no sentido de louco, entende? No sentido de que as paredes respondiam. Pelo menos era que ele dizia. Sara sentiu a água no copo estar fria demais para a temperatura do ambiente e pensou de maneira desconexa que não havia posto gelo. A senhora acha que eu devo sair? Sara disse. Acho que você deve sair agora, Dona Conceição disse. Hoje, sem voltar para pegar nada, sem passar na frente, ela fez uma pausa. Mas você não vai fazer isso. Por que a senhora acha que não vou? A mulher olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que vai machucar. E que diz assim, mesmo porque a alternativa é pior. Porque você voltou para a rua menos Dona Conceição? Disse. Você saiu de lá esta manhã? Eu sei, vi o carro. Mas você voltou para a rua, não foi para o trabalho, não foi para a casa de alguém. Voltou para cá, uma pausa. A casa deixa a gente sair no começo. É parte do processo. Você sai, fica um tempo fora e alguma coisa te traz de volta. Sempre tem uma razão boa, uma coisa que você esqueceu. Uma coisa que você precisa resolver, uma coisa que você diz para si mesma que não pode deixar para depois. Sara pensou nas roupas no armário, nos documentos na gaveta da escrivaninha, no notebook com 6 meses de trabalho que ela havia deixado na mesa da sala. Nas plantas que precisavam ser regadas.
Ela havia pensado nisso no café da manhã do hotel. Havia pensado: as plantas vão morrer. Eu vim falar com a senhora menos Sara, disse, com uma firmeza que soava menos convincente do que ela queria. Veio, Dona Conceição concordou. E antes de vir, pensou em pelo menos uma coisa que deixou para trás e que vai precisar buscar. O silêncio que ficou tinha o peso específico de uma resposta que não precisava ser dada em voz alta. Sara saiu da casa de Dona Conceição às 10h47 da manhã, ficou na calçada por um momento, com um sol fraco de novembro tentando atravessar a cobertura de nuvens, e olhou para a direção da sua casa sem conseguir vê-la dali. O celular vibrou. Era Daniel. Oi, tudo bem? Tentei te ligar mais cedo. Tô bem. Ela disse. Saiu um pouco. Bom, fica em casa não. Aproveita que estou fora. O sorriso na voz dele, despreocupado, distante em todos os sentidos. Vai tomar um café fora? Sei lá, Daniel, preciso te contar uma coisa sobre a casa. Uma pausa. O que foi? Sara abriu a boca. E então, vindo da direção da sua casa, a 2 quarteirões de distância, ela ouviu, baixo, impossível de ouvir a essa distância, impossível de ouvir, ao ar livre, com o barulho da rua, e de um carro passando, e de um cachorro latindo num jardim próximo. E ainda assim absolutamente nítido, como se o som viajasse direto para dentro do ouvido sem passar pelo ar. Como se fosse produzido não no espaço, mas dentro dela. O som de uma janela sendo aberta. E então, mais baixo ainda, aquelas 2 palavras de novo. Ela vai voltar. Sara, Daniel disse no celular. Que você ia falar? Ela olhou para a direção da casa. Nada, ela disse. Deixa para quando você chegar. Desligou e ficou parada na calçada, sabendo menos com aquela certeza que Dona Conceição havia descrito. Aquela certeza que não pede permissão e não oferece alternativa, menos que antes do fim do dia ela estaria de volta dentro daquela casa. A questão não era se, a questão era o que a estaria esperando quando chegasse.